Pai do Senhor a todos, irmãos. Deus abençoe a todos. Seja bem-vindo a este canal. Esse canal é o meu, o seu canal de notícias, canal de mensagens. Trago palavras de Deus ao seu coração, palavra ministrada por mim, presbítero Valdinei, né? E quero nessa noite, após chegar do culto, por a pouco, quero compartilhar a palavra com você, no seu coração. Me permite ser boca de Deus na sua vida, né? Através da sua palavra. No livro do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 50. Diz assim: ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Bem, acredito que tanto você como eu, você já ouviu falar na história de Bartimeu. Quem já ouviu falar na história de Bartimeu? A história do cego filho de Timeu. Porém, essa história é contada nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, como são conhecidos como evangelho sinótico. Por quê? Porque os 3 narram a mesma história, mas de visão ou cenário diferente. Observe que no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao versículo 52, nós vamos ver Marcos escrevendo essa história do cego Bartimeu. No livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35, nós vamos ver a mesma história. No livro de Mateus, capítulo 20, versículo 29, vamos ver a mesma história, o cego de Bartimeu. Porém, Mateus diz que era 2 cegos. Marcos diz que é um cego. E Lucas também diz que é o mesmo cego, um cego. Observando a Escritura Sagrada, no 4º Evangelho, no livro de João, do capítulo 1 ao capítulo 21, nós não vamos ver essa história. Somente os 7 milagres que ele narra, que ele mesmo vê, que ele mesmo escreve. Não pegou de Marcos, não pegou de Lucas, não pegou de Mateus. A história que João escreve, ele estava lá, viu e escreveu. Voltando aqui à história do cego Bartimeu. Na verdade, naquela época, né, para falar de Bartimeu, tem que falar do seu pai Timeu. Timeu, segundo o historiador hebreu Flávio Josefo, para quem nunca leu esse livro é fantástico. Eu já te recomendo você ler, você adquirir esse livro, História dos Hebreus. Ele vai falar sobre a história de Timeu. Timeu, um general de guerra, um general de batalha que trabalhava para o governo de Roma. Com o passar do tempo, ele teve a sua aposentadoria cortada juntamente com alguns generais. E naquela época que ele teve a sua aposentadoria cortada, juntamente com alguns generais que trabalhavam para o governo de Roma, ele se revoltou com aquela situação, juntamente com os outros generais aposentados. E aí levantou um ti contra o Império Romano para tentar destabilizar. E foi nessa feita que, tentando destabilizar o Império Romano, e o Império Romano, sabendo da fama de Timeu, porque ele trabalhava para o governo de Roma, ele era general. Em todas as batalhas, Flávio Josefo vai dizer que nunca Timeu ele saiu um perdedor ou fracassado. Não, por contrário, em todas as batalhas ele era bem objetivo naquilo que ele ia para fazer na sua missão. Pois bem, ele não brincava em serviço. O governo de Roma, sabendo dessa feita, mandou alguns soldados até ele o matar. Então foi nessa feita que matou então Timeu, colocou ele entre a velha e a nova Jericó, numa cruz. Flávio José vai dizer que ele foi colocado numa cruz, como um multidão ambulante, que todos que passavam entre a nova e a velha Jericó via Timeu crucificado naquela cruz, morto. E vai dizer ainda que Bartimeu teve os seus globos oculares arrancados. A Bíblia vai dizer que ele teve seus olhos vazados, mas a história, segundo o historiador Flávio José, vai dizer que ele teve os seus globos oculares arrancados. Então o milagre foi maior ainda do que eu e você imaginava. Porém, o que acontece é que Bartimeu estava pagando pelo preço que ele não tinha cometido. Porém, Bartimeu, ele não tinha nome, carregava o nome do seu pai. Bar significa uma conjectura de filho. Bar significa filho. Timeu, porque é o nome do seu pai. Bartimeu. Bar, filho, Timeu, pai. Então, ele não tinha nome, carregava o nome do seu pai. Pois bem, naquela época, alguns soldados, então, deram para o
Bartimeu uma capa. E essa capa tinha um símbolo em forma de um olho atrás dessa capa. Todos que passavam por ele identificavam ele como cego por causa da capa. E essa capa servia de autorização para pedir esmola, porque naquela época, para ser vamos dizer assim, um mendigo, né? Uma pessoa que para pedir esmola tinha que ter autorização do governo que tivesse na gestão daquela época, seja em qualquer cidade, qualquer país, tinha que pedir autorização do governo, tinha que receber uma autorização para poder pedir esmola. E nessa feita foi dado a ele uma capa. E com essa capa ele foi morar na estrada, no caminho, entre a velha e a nova Jericó. Se nós olhar e observar no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao versículo 52, a Bíblia diz que depois que foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, se encontrou com Jesus, o cego Bartimeu. Se nós olhar no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35, a Bíblia vai dizer que, entrando Jesus em Jericó, se encontrou com o cego Bartimeu. Há uma controvérsia, se você observar. Lucas diz que quando ele entrava em Jericó, se encontrou com Jesus. Marcos diz que quando saía de Jericó, se encontrou com Jesus. Mateus, capítulo 20, versículo 29, vai dizer que era dois cegos. Lucas diz que é um, Mateus e Marcos diz que é um também. Há uma controvérsia. Porém, lembra que eu falei que existia a velha e a nova Jericó? Acredito que a nova, se não me falha a memória, foi construída pelo rei Herodes o Grande e a velha foi construída pelo rei Zedequias. A nova pelo rei Herodes o Grande e a velha antiga pelo rei Zedequias. A velha e a nova. Quando a pessoa saía na velha Jericó, já em direção à nova, ou vice-versa. E foi nesse caminho, nessa trajetória, nesse meio espaço, então, que o seu pai, Timeu, foi colocado numa cruz com uma multidão ambulante e Bartimeu teve seus olhos arrancados. O historiador hebreu vai falar que teve seus olhos arrancados, né? Seu globo ocular arrancado. E então recebeu a capa e foi morar na estrada entre a velha e a nova Jericó. O soldado romano passava perto de Bartimeu e falava: bem feito, quem mandou teu pai se levantar contra o Império Romano? Agora você está cego, sem olhos, sem os seus olhos, seu globo oculares, você é mendigo e teu pai está morto. Quem mandou se levantar contra o Império Romano? Mas Bartimeu estava pagando por um preço que ele não tinha cometido, mas sim o seu pai. Josué capítulo 6, versículo 26 vai dizer que quando Josué dá 7 voltas, em volta ali da muralha de Jericó, quando a muralha de Jericó vai ao chão, cai, naquele momento Josué levanta a mão e diz: maldito seja quem tentar reedificar Jericó. Ou seja, além de Bartimeu ser cego, mendigo, ele era amaldiçoado, porque essa maldição acompanhava o povo. Josué levantou a mão e amaldiçoou. Essa maldição veio até o tempo de Jesus. Entenda bem. Além dele ser cego, mendigo, ele era amaldiçoado. Naquela época, Jesus ele vinha pregando o evangelho como ele costumava fazer juntamente com o seu discípulo, e a multidão o acompanhava, porque a maioria da multidão ia atrás de Jesus não pelo que ele pelo que ele era, pelo que ele é, ele continua sendo, mas sim pelo que ele tinha para oferecer: milagres, cura, vitória, bênção. E aí a multidão ia atrás dele por bênção e depois que recebia, ia embora. E nessa época, então Jesus ele vinha passar por Jericó, em direção à cruz. Jesus não ia retornar mais àquele mesmo lugar como homem, encarnado como homem. Não. Jesus não voltaria mais para aquele mesmo trajeto, para aquele mesmo lugar. Já quero profetizar uma palavra sobre a tua vida. Escuta uma coisa. Deus, o mesmo Deus que prometeu a bênção, o milagre sobre a tua vida, o mesmo Deus tem os seus meios para que a promessa seja cumprida sobre a tua vida. E olha, detalhe. Na nossa vida, geralmente vem oportunidades, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 1000 oportunidades na nossa vida. Mas tem oportunidade na nossa vida que vem para mudar a nossa história. Acredito que você deve estar se perguntando como eu deixei escapar aquela oportunidade na minha vida.
Aquela oportunidade, se eu tivesse pegado com as mãos, tivesse dado crédito e valor, hoje a minha vida seria outra. Escuta, 3 coisas que não voltam mais. 3 coisas que não voltam mais, anota aí. Primeiro é a bala disparada. Quando a bala sai do revólver, tem como voltar o revólver? Não tem. A palavra dita, a palavra do crente é sim, sim ou não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Isso é bíblico. Terceiro, oportunidade perdida. Tem oportunidade na nossa vida, como eu acabei de falar, uma outrora, que vem para mudar a nossa vida. Agora, dê valor à oportunidade quando você receber. Seja ela de ministrar, seja para louvar, seja para lavar a igreja, seja o que for para liderar os jovens, crianças, os senhores, senhoras, seja o que for a oportunidade que Deus está te dando de mudar a tua história, de mudar a tua vida, segure a oportunidade e Deus vai te honrar nessa terra, através desta grande oportunidade. Se ainda não veio, se prepara, porque vai vir uma grande oportunidade. Segura, essa vai ser a oportunidade da tua vida. Escuta só, naquele momento era a última oportunidade da vida de Bartimeu, era tudo ou nada. Jesus não ia voltar por ali mais. Naquele momento Jesus ia passando juntamente com a multidão. E a multidão gritando, Jesus, eis-me aqui, me cura. Jesus, eu sou purificado. Jesus, me purifica. Jesus, eu sou cego. Jesus, eu sou mudo, surdo. Jesus, eu sou paralítico. Jesus, eis-me aqui. E ali, Bartimeu, ele estava sentado no meio do caminho. Ele ouve Jesus passar. Ele era cego, mas ele não era surdo. Ele era cego, mas ele não era desinformado. Naquele momento que ele ouviu Jesus passar ali, ele ouviu Jesus passar. Ele perguntou, o que é que está acontecendo? Qual é esse alvoroço? Alguém diz, é um tal de Jesus de Nazaré que está passando. Aonde Jesus passa, alguma coisa diferente acontece. Aonde Jesus chega, alguma coisa tem que ter mudança. Os demônios saem, batem retirada, porque os anjos chegam. O milagre acontece, aonde Jesus passa, alguma coisa diferente acontece. A tristeza vai embora, a alegria chega, a vida entra, a morte tem que sair. Aonde Jesus passa, alguma coisa diferente acontece. Naquele momento, ele olhou e falou, essa é a oportunidade da minha vida. Escuta, se tinha uma pessoa que tinha tudo para pegar e jogar de mão beijada para o mundo e dizer, eu não sirvo mais para ninguém, não sirvo mais para nada, ficar se lamentando, ou ficar querendo terceirizar a culpa no seu pai, porque ele não era o culpado da situação que ele estava vivendo, mas sim o seu pai. Naquele momento, ele não lançou a culpa no seu pai, mas sim se levantou da situação que ele estava e foi até Jesus. Qual é a situação que você se encontra? Qual é a situação que você está? Talvez você queira terceirizar o que você esteja vivendo na costa de alguém, do seu pai, da sua mãe. Você teve tempo de se formar, de estudar, de buscar uma nova capacitação, se profissionalizar para oportunidades no mercado de trabalho e não correu atrás disso. Porém, o tempo vai passar, você estudando ou não, você trabalhando ou não, o tempo vai passar. Vai chegar um tempo em que você vai ver as oportunidades da vida que você perdeu e você vai querer caçar uma pessoa para terceirizar a culpa que está acontecendo na tua vida. A culpa nunca é minha, a culpa é de alguém. Bartimeu, ele podia muito bem jogar essa culpa na costa do seu pai, mas ele não fez isso. Há quem diz que quando ele pedia esmola ali, ele pegava aquelas esmolas e mandava para sua mãe e dizia, leva para minha mãe, mas não diga que foi eu que me enviei. Olha só como é forte essa passagem. E olha só, naquele momento, ele estava ali, ele é cego, mendigo, amaldiçoado. Pois bem, naquele momento que Jesus vai passando, ele se levanta. Primeiro, escreve aí. Primeiro, se levanta da situação que você está. Se levanta. Se levanta. Ele se levantou e correu até Jesus. O que você precisa estar aos pés de Jesus? Quando ele chegou aos pés de Jesus, próximo de Jesus, ele gritou, Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Ele gritou a segunda vez: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E na terceira vez: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouve. Mas antes de ele dar o terceiro grito, alguém vem e fala assim: cala-te, manda ele se calar. Mas ele continua. Resiliência, insistência, persista, tenha resiliência, tenha resistência, que a vitória vai chegar. Naquele momento ele gritou a terceira vez: Jesus, filho de Davi. Jesus ouve, porque Jesus falou assim: esse conhece a minha história, esse me conhece. Porque até mesmo alguns discípulos que andavam ao lado de Jesus não sabiam da trajetória, da linhagem de Jesus. Bartimeu conhecia. Por isso que ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele podia falar assim: Jesus, me cura. Jesus, sou cego. Sim ou não? Sim. Mas ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o significado dessa palavra, dessa frase. Pois bem, no terceiro grito, Jesus ouve e fala assim: traz esse homem até mim. Quando Jesus chama ele, sabe o que ele estava falando essa frase? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus, filho de Davi. Ele estava falando assim, quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele estava falando: lá vai passando o primeiro e o último que vai se assentar sobre o trono de Davi. E sobre o trono de Davi não faltará rei, porque esse que vai passando aí é rei por excelência, o Messias prometido. Esse é Jesus de Nazaré, filho de Davi. Ele que vai se assentar sobre o trono de Davi. E sobre o trono de Davi não faltará rei, porque ele é rei. Alguém olha e se espanta. Aí quando Jesus ouve, aí ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Continuação da frase. A palavra misericórdia significa, e é dividida em duas frases. Miser significa miserável. Córdia significa coração. Sabe o que ele estava falando? Jesus, filho de Davi, rei por excelência, raiz de Jessé, estrela da manhã, leão da tribo de Judá. Eu sou um pobre miserável, mas esse miserável também tem coração, tem sentimento, tem sonhos, quer ter família, quer trabalhar, quer realizar seus sonhos. Ele estava falando isso para Jesus. E naquele momento, quando ele fala isso: Jesus, filho de Davi, eu sou miserável, não sou digno, mas estou aqui porque eu preciso da tua misericórdia. A tua misericórdia é suficiente para me levantar, para me restaurar, para me abençoar. Jesus manda trazer ele até mim. Jesus falou assim: abre ala, abre espaço, traz ele até mim. O cego, levar até Jesus. Quando chegou até Jesus, Jesus olhou para ele e disse assim: o que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? A pergunta que eu te faço é: o que tu quer que Jesus te faça? Aonde é tua dor? Aonde é a ferida? Aonde que está doendo? Qual a situação que você está? Qual a situação que você vive? A tua situação é pior do que a de Bartimeu? Para você querer largar tudo, pagar com tudo? Acredito que não. Ele tinha tudo. Se tinha uma pessoa para largar de tudo, sonho, tudo, essa pessoa é Bartimeu. E ele não fez isso. Mas sim persistiu, acreditou. Ele chega até Jesus e fala: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus olha para ele assim: o que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? Aí ele olhou para Jesus e disse: eu quero que o Senhor restaure a minha saúde. Eu quero ser curado. Jesus falou assim: vai e seja conforme a tua fé. Em outras traduções vai falar: vai, tua fé te salvou. Quando Jesus fala isso, ele pega a sua capa. Lembra da capa que eu falei da autorização que Roma, o governo de Roma deu para ele pedir a esmola, lembra? Quando ele
Nesse momento, Jesus pergunta para ele: o que tu queres que eu te faça? Ele fala: Jesus, quero ter a minha cura, quero ser restaurado, minha saúde, devolva minha visão de volta. O Senhor é o único que pode fazer isso. Naquele momento, Jesus falou assim: vai, seja conforme feita a tua fé. Naquele momento, ele tirou sua capa, pisou na capa e disse: capa amaldiçoada, capa maldita, eu não dependo mais de ti para pedir esmola. Eu não dependo mais de ti para ficar pedindo esmola, porque eu não quero mais viver de esmola. Eu quero viver do meu suor, eu quero trabalhar, eu quero construir minha família, eu quero construir meu sonho, realizar meu sonho. Ele pisou na capa e disse: a partir de hoje eu não dependo mais de ti. Eu não dependo mais de você. Capa amaldiçoada. A capa de Jesus impedia Bartimeu olhar para cima, ter visão do reino, ter visão do céu. Olha que palavra linda. E naquele momento, Jesus ministrou na vida dele 3 milagres ao mesmo tempo. Além dele ser cego, mendigo, ele era amaldiçoado. Lembra que eu falei? Por aí, quando você já andou na sua cidade, não sei de onde você está vendo esse vídeo e aonde que você está, mas acredito que na sua cidade, assim como na minha aqui também, tem um mendigo pela rua, sim ou não? Sim. Quantas pessoas você vê do lado dele? Poucas pessoas você vê. Assim é Bartimeu, ninguém queria chegar perto dele. Tudo que Bartimeu queria era uma pessoa para contar o que ele estava vivendo, expressar o que ele estava sentindo e dizer para as pessoas que ele estava ali, não porque ele escolheu a viver naquela situação. Só há 2 motivos que te fizeram estar na situação que você vive. Primeiro, você quis estar na situação que você vive. E segundo, o destino, a vida te trouxe a situação que você está. Não porque você pediu, mas você veio a estar na situação. Não porque você escolheu, foi uma escolha sua. É a ironia do destino te trouxe a estar na situação que você vive. Mas você não vai morrer na situação. A palavra profética é: você não vai morrer na situação. Jesus está te visitando nessa noite, nessa manhã, nessa tarde. Jesus está te visitando. Receba essa palavra. Naquele exato momento, Jesus falou assim: vai, seja conforme feita a tua fé. Ele pegou, pisou na capa e disse: capa amaldiçoada, não dependo mais de ti. Jesus quebrou a maldição hereditária que acompanhava ele desde o tempo de Josué até o tempo de Jesus. Ah, mas ele é desde o tempo de Josué? Não por idade, não porque ele tinha nascido no tempo de Josué, mas a maldição acompanhava esse povo. E ele era da linhagem do povo de Jericó, de filho de Timeu. E essa maldição acompanhava a linhagem da família de Timeu. E veio pegar também nele. Mas morreu essa maldição nele, que Jesus quebrou. Escuta isso, naquele momento, ele pisou na capa e foi. E Jesus o abençoou e ele recebeu o seu milagre. Como eu te falei, a sua dificuldade, o que você está vivendo é pior do que Bartimeu viveu? É pior do que a vida de Bartimeu? Acredito que não. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Receba essa palavra. Jesus está restaurando a tua visão. Jesus está restaurando a tua saúde. Jesus está abençoando a tua vida e Jesus está quebrando toda a maldição hereditária sobre a tua família. De bebedice, de droga, de feitiçaria, de tudo. Jesus quebra esta maldição sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito nesse canal. Ajude a chegar essa mensagem a maior número de pessoas que possam ouvir essa mensagem acerca da história de Bartimeu, porque acredito, assim como edificou minha vida, vai edificar a sua também. Jesus te abençoa, compartilha esse vídeo, né? Não deixa de dar o seu joinha, dê o seu like e Deus abençoe, viu? Seja bem-vindo a este canal. Esse é o seu canal, é o canal de mensagens. Deus te abençoe em nome
de Jesus.